nós saudamos e desejamos a todos a paz do Senhor Jesus. E os convidamos a abrirem a palavra de Deus. Os irmãos poderão estar de pé. No livro de Salmos, capítulo 49, versículo 4. Salmos 49, versículo 4. Que diz: inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Até aí. Eterno Deus, estende sobre nós a tua mão, para que os nossos ouvidos estejam atentos aos teus segredos, aos teus mistérios. Nós oramos para que esta noite tu nos cubra com a tua destra e a porção do Senhor seja sobre o teu povo, em nome de Jesus. Assentado, irmãos. Meus queridos, nós lemos um texto que fala de parábolas. A parábola, Jesus se utilizou muito de parábolas para falar do reino de Deus, para falar dos mistérios de Deus. A parábola era algo que Jesus se utilizava demais no seu ministério. E certa vez os discípulos perguntaram a Jesus por que Jesus se utilizava de parábolas. E a resposta de Jesus foi que para que os que ouvem e para aqueles que veem não consigam ouvir nem entender. Alguém poderia dizer, mas que contrassenso. Porque a parábola era uma maneira de Jesus falar das coisas celestiais, apontando para coisas terrenas. A parábola, ela contém um mistério. Era isso que Jesus estava dizendo. As parábolas de Jesus, elas tinham enigmas, mistérios, segredos. E Jesus falava de muitas coisas, e a palavra de Deus diz que nem todos entendiam, mas aos discípulos ele, em particular, lhes declarava o segredo e os mistérios daquilo que ele estava dizendo. E a palavra de Deus diz que o próprio Senhor Jesus, ele menciona dizendo: porque eu ocultei os segredos aos sábios e aos entendidos, e revelei os segredos aos pequeninos. A Bíblia é um livro notável, porque a Bíblia contém segredos e mistérios de Deus. Segredos que o homem não alcança com a sua razão, mas o homem alcança quando ele penetra na eternidade de Deus, e ele começa a desfrutar daquilo que são os enigmas de Deus, os mistérios de Deus, os segredos de Deus. Toda a Bíblia, toda a palavra, ela aponta para a pessoa de Jesus. Toda a Bíblia. É por isso que no livro de Apocalipse diz que o nome dele é a palavra de Deus. Então, toda a Bíblia aponta para Jesus. Todo o objetivo da palavra, de Gênesis a Apocalipse, é falar da pessoa gloriosa de Jesus. Porque Jesus é a maior revelação de Deus para o homem.
Em Jesus os segredos de Deus são desvendados. Em Jesus os segredos de Deus são descortinados. E o texto em que lemos, ele fala de parábolas, porque era um costume de Jesus citá-las. E diz mais, e diz: inclinarei os meus ouvidos. O salmista, ele tinha prazer de inclinar os ouvidos, isso é, de submeter-se, de inclinar, quer dizer, de estar disposto a ouvir. A Bíblia é um livro tão extraordinário que não se alcança esse segredo se o homem não se inclinar. Esta expressão é uma expressão extraordinária, porque para você alcançar os segredos da palavra, os segredos daquilo que as parábolas e os próprios mistérios de Deus contidos na palavra, o homem precisa aprender a se inclinar. E o salmista diz assim: eu me inclinarei os meus ouvidos a isto. Isto é, eu estarei disposto a me inclinar. Quão maravilhoso seria se o homem pudesse penetrar em todos os segredos de Deus. Mas só se penetra nos segredos de Deus quando você se inclina. Só se penetra nos segredos de Deus quando você entende a grandiosidade de Deus e quem nós somos. Quem é o Senhor, mas quem nós somos. E quando nós enchemos o nosso coração de razão daquilo que nós entendemos ser o melhor, nós não estamos nos inclinando. Inclinar-se é submeter-se, inclinar-se é estar disposto a ouvir. Inclinar-se é estar disposto a conhecer um segredo que você só pode conhecê-lo através de Jesus. E é por isso que o texto continua dizendo: decifrarei o meu enigma na harpa. Então, há enigmas, há segredos, há mistérios que não podem ser decifrados de outra maneira. Mas o salmista, ele diz assim: eu decifrarei os enigmas na harpa. A harpa é um instrumento de louvor. Mas a harpa, apesar de ser um instrumento de louvor, quando a harpa foi tirado de um arco, é por isso que a harpa se parece com um arco. E foi dali que foi tirado o entendimento daquilo que deveria ser uma harpa. E aquela parte da madeira, porque toda a Bíblia nós falamos que fala de Jesus. E aquela parte da madeira fala da humanidade de Jesus. Jesus como o homem perfeito. Mas as cordas da harpa, elas eram feitas com as entranhas do cordeiro. Aí nós começamos a descobrir um mistério. Por que o salmista diz que enigma se decifra na harpa? Você só consegue decifrar um enigma na harpa se você entender o valor do louvor. O que significa o louvor? A harpa, que outrora, a princípio, foi tirado de um arco, um instrumento de guerra. Um instrumento de guerra passou a ser um instrumento de louvor. Porque Deus, Ele dá à sua igreja instrumentos e armas que são armas espirituais, mas armas que são poderosas em Deus. As armas do crente não é o arco a nossa arma é a harpa. A arma do crente é o louvor. E quando você fala de louvor na Bíblia, você não pode pensar em louvor sem entender o sacrifício glorioso de Jesus. Aquelas cordas da harpa eram feitas com
as entranhas de cordeiros. Isto é, para que uma harpa fosse feita, o cordeiro tinha que ser morto. Para que haja um louvor hoje, Jesus se deu no Calvário. Jesus, na vida da igreja, é o louvor perfeito a Deus. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, verso 14, ele diz assim: eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Isto é, o louvor, ele tem um porquê. O louvor não é como as demais músicas no mundo. O louvor é uma arma poderosa que foi garantida ao crente pelo sacrifício glorioso de Jesus. Davi podia falar de louvor, porque Davi foi um homem, apesar de um guerreiro, mas um homem muito sensível para o louvor. O último hino que nós cantamos foi um hino que Davi escreveu, é um salmo. Davi escreveu este louvor quando ele estava na caverna de Adulão. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. E Davi vai não apenas escrever um louvor a Deus, mas ele vai profetizar acerca de Jesus. E é o mesmo Davi que no Salmo 139, ele diz: eu te louvarei, Senhor. Por quê? Louvor tem porquê, queridos. O mundo não precisa de porquê para fazer as suas músicas, mas o louvor tem um porquê. Qual o motivo do louvor? Por que eu te louvo? Eu te louvo porque de um modo terrível Jesus foi ao Calvário. Eu te louvo, ó Deus, porque de um modo terrível ele foi chicoteado, de um modo terrível ele foi esbofeteado, de um modo terrível cuspiram no rosto dele, de um modo terrível colocaram uma coroa de espinhos nele. Eu te louvo porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Eu te louvo porque terrível foi a morte de Jesus, mas maravilhosa foi a sua ressurreição. Só existe louvor na igreja porque Jesus é o motivo do nosso louvor. A igreja ela é vitoriosa e o louvor é uma arma poderosa em Deus. E a palavra do Senhor diz que louvor é para vivos. O louvor não é para quem morreu. Louvor não é para quem está morto espiritualmente. Louvor é para quem tem vida espiritual. O rei Ezequias, quando foi curado de uma chaga mortal, ele diz assim: os vivos te louvam, Senhor, como hoje eu faço. Não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te. O louvor é a expressão de uma alma remida por Deus. Eu te louvo porque de um modo terrível Jesus foi ao Calvário, de um modo terrível, mas de um modo maravilhoso. Ao terceiro dia a morte não pôde deter o príncipe da vida. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória. Hoje nós vamos sair daqui com um cântico de louvor, de adoração, bendizendo ao Senhor, porque mistérios e segredos se alcançam com harpa. Mistérios e segredos você se alcança quando você entende o verdadeiro valor da vida. Os enigmas são decifrados na harpa. O profeta Isaías, ele participou de um culto na eternidade. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, Isaías viu serafins voando, e uns diziam para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os outros diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Uns diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
E outros serafins diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Meus queridos, o louvor é uma arma poderosa em Deus. Bendito seja Deus que opera pelo louvor. O louvor liberta. O louvor é uma arma que Deus usa para salvar o pecador das garras do pecado, para libertar o homem da opressão do mundo e para fazê-lo entender o amor glorioso de Jesus. Enigmas não se decifram em banco de faculdade. Os enigmas de Deus não foram decifrados pelos grandes teólogos. Os enigmas de Deus foram decifrados por homens de jejum e de oração. Os enigmas de Deus foram homens que penetraram nos segredos da eternidade, mas penetraram entendendo por que estavam penetrando. A harpa se faz com entranhas do Cordeiro. Hoje nós temos um louvor nos nossos lábios. Para que este louvor existisse hoje nos nossos lábios, Jesus se deu no Calvário. Hoje eu quero te convidar a abrir os seus lábios e a cantar louvores. Davi se utilizou da harpa e Deus usou Davi para que através da harpa Saul fosse liberto daquele espírito maligno. O louvor no espírito liberta. O louvor no espírito, Deus opera maravilhas. E nós vamos cantar louvores agora. Nós vamos penetrar nos segredos de Deus. Nós vamos agora tomar posse da harpa. A harpa de Deus está nas nossas mãos. A harpa de Deus é você entender qual é o valor do louvor. Só há louvor porque o meu Salvador tomou o meu lugar. Cada som da harpa, cada som produzido pela harpa, era para lembrar que o Cordeiro havia sido morto. E a harpa produzia sons belíssimos. O sacrifício de Jesus produz um som que só a nossa alma entende. O sacrifício de Jesus produz um som que alegra a alma, que liberta o oprimido. Enigma se decifra na harpa. Enigma não se decifra se você não se inclinar. E nós nos inclinamos hoje diante de Deus e dizemos quão maravilhoso é servi-lo, quão bom é engrandecer o nome dEle, como é bom podermos dizer que a nossa vida só tem sentido em Jesus. Como é bom nós dizermos que não somos nada sem o Senhor, mas com o Senhor na nossa vida nos tornamos um instrumento de louvor, porque com os nossos lábios expressamos a Ele a nossa gratidão. Com os nossos lábios nós dizemos: eu não mereço o que o teu filho fez por mim no Calvário, eu não mereço. A ti toda glória, Senhor, a ti todo louvor, porque tu és digno, tu és digno da nossa adoração. Bendito seja o Senhor, que colocou nas nossas mãos uma arma poderosa. E nós vamos encerrar este culto não com arco e flecha em mãos, mas vamos encerrar este culto com a harpa nas nossas mãos. E à medida em que os instrumentos forem sendo tocados, os enigmas de Deus estão sendo desvendados, os mistérios de Deus estão sendo descortinados, a glória do Senhor se manifesta. O que Isaías viu, o culto na eternidade, é este culto. É um culto onde a igreja se une a arcanjos, anjos e serafins e querubins para engrandecer o nome do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os vivos te louvam, Senhor, com
como hoje eu faço. Louvor é para quem está vivo, querido. Se você está vivo, abre os seus lábios e cante louvores.